Salve, meus irmãos, tudo bom? Estou eu aqui mais uma vez para falar da grande Mãe Divina. Hoje eu vou falar um pouquinho mais das minhas experiências, né, com essa energia, né, feminina de Deus. A grande Mãe para mim é como se fosse a parte feminina de Deus Pai, né, o Deus Criador. Ela para mim é a mãe geradora, né, de tudo e de todos. E eu vou contar um pouquinho aí hoje da minha experiência com a energia dela, né, com ela. Hoje eu estava fazendo um pedal ali na natureza, né, e a natureza para mim simboliza muito ela, né, essa energia feminina da grande mãe. E eu passei a perceber que essa energia feminina, né, de Deus, ela é como se fosse a parte externa do Criador, né? Deus Pai, ele está lá na morada interna, né? Na casa interna de Deus, um lugar que ele não tem um lugar fixo, ele não é um lugar externado, ele não é um lugar que tem um local, ele é a parte interna. É um pouco difícil de explicar isso, mas é como se ele estivesse dentro de nós, e é como se Deus Pai estivesse dentro da criação, né? Todo esse mundo externo, essa natureza que hoje eu fui lá pedalar, este lugar, essas plantas, isto é a parte externa, a parte externada do Criador, né? E o lado de dentro de tudo isso seria a parte interna do Criador. Então, assim, essa parte interna, para mim, dentro do meu entendimento, seria como se fosse essa energia divina, né, de Deus Pai, e essa parte externa é como se fosse a energia da Mãe Divina, né? Essa parte toda visível, né? Para mim, eu cheguei a esta conclusão. É a minha verdade, não quer dizer que seja uma verdade absoluta, tá? Mas eu fui juntando A mais B, 1 mais 1 e fui chegando a esta conclusão. Bom, vou contar um pouquinho então da minha história com essa energia da Grande Mãe. Eu sempre gostei muito de estar na natureza, né? E ao longo da história da humanidade, a gente sempre teve histórias, né, de pessoas cultuando seres da natureza, árvores, rios, né, mar, montanhas, florestas, nascentes, cachoeiras, né? Isso já é muito antigo. E algumas religiões foi para uma outra linha, né? Algumas religiões foram mais para um estado de Deus mental, mais interno, e outras religiões, que a gente chama de religiões naturais, foram mais para o lado externo, que é natural, né? Então você pega aí a Umbanda, Candomblé ou o culto africano, né? As religiões ou a população indígena, né, que acreditavam no Deus da natureza, Deus Sol, né, Deus da Lua, enfim, essas são religiões que cultuam um Deus mais externo, né? E as religiões que cultuam um Deus mais interno, como por exemplo o catolicismo, os judeus, né, como é que fala? O judaísmo. Então, assim, se você observar, você vai ver que tem algumas religiões que são mais acessar esse Deus interno e algumas são mais acessar esse Deus externo. Então, para mim, eu coloquei esse Deus interno como se fosse o Deus Pai e esse Deus externo como se fosse a Deusa Mãe. Porém, não é que um não está no outro. Deus Pai está na natureza, aqui, como Deus a Mãe também está dentro de nós, mas
é que a característica, né, natural ou original é como se fosse da grande mãe, fosse externada, parte externa, e do pai, né, fosse mais interna, né? Do pai ela tá ali, mas ninguém vê. As pessoas sentem essa energia do pai criador, né? Mas ninguém consegue às vezes ver, consegue sentir. Já a energia da mãe, você pode tocá-la, né? Você pode apalpá-la, você consegue ver ela, né? E às vezes você sente também, sente uma brisa de um vento, mas é um sentimento, uma sensibilidade externa. Já do pai é como se fosse uma sensibilidade mais interna, né? E aí vocês vão falar, mas Ronaldo, mas você disse no outro vídeo que a mulher ou o feminino é como se fosse a grande mãe e o homem, né, o masculino, é como se fosse o pai criador. E que se eles são assim, então como que você explicaria a mulher ser mais sensitiva, né, mais interna, e os homens ser mais assim externos, né, mais visuais? Eu tenho uma explicação para isso, que não quer dizer que seja uma verdade absoluta, mas é a minha verdade. Para mim, o ser humano e todo ser que nasce, né, que foi criado e gerado por Deus, Pai, Deus a Mãe, eles têm o objetivo de desenvolver o oposto complementar. Então, o que seria isso? Nós nascemos lá na origem, quando Deus nos criou, nós nascemos numa polaridade, ou ela era masculina ou ela era feminina, certo? Então, se eu nasci masculino, na minha origem, eu teria que desenvolver o oposto complementar, que é o feminino. Porque o masculino eu já trago como base, eu já sei fazer ele com uma certa facilidade. Já o feminino eu teria que desenvolver, né? Teria que aprender. E aí, mas por que eu teria que desenvolver esse oposto? Para que eu possa me tornar a imagem e semelhança de Deus, né? Que é o masculino e o feminino num ser só, né? Toda a criação. Aqui está a parte externa, feminina de Deus, mas aqui também está a parte interna, né? Masculino, o pai, né? Estão aqui os dois, ainda que não estejam visíveis ou não possamos sentir, mas uma pessoa que tem uma certa sensibilidade e uma visão mais aberta vai conseguir sentir a energia criadora e geradora aqui, tá? Quanto em mim também. Porém, em mim eu sou um ser em evolução, eu preciso manifestar esse meu lado oposto. Então, assim, por que a mulher então ela é mais sensitiva, né? Mais interna? Porque ela tem que desenvolver esse lado um pouco mais interno, que seria, dentro da minha concepção, a parte do pai, né? Então, a mulher é muito mais intuitiva, né? Algo que vem de dentro, né? Ela nasce, o feminino ele nasce, né, com uma característica, para vocês entenderem melhor. O feminino, então, na origem, nasce como uma característica, né, feminina, que dentro da minha concepção seria mais externa. Pode ver que o corpo dela é mais belo, a mulher é muito mais bela, ela brilha mais do que o homem, né? O feminino ele brilha mais, ele aparece mais, ele é muito mais agradável de se olhar. Ele é visualmente, tanto para as mulheres como para os homens, né? A mulher ela brilha mais, né? Os homens prestam uma luz um pouco mais opaca, elas não, elas são mais brilhantes, né? Então, assim, é para ser olhado. Você vê? É como se fosse a grande mãe, né? Para ser vista, entende? A mulher é para ser vista como a natureza, para você olhar, para apreciar, para desvendar os mistérios, né? Então, esse feminino, ele traz de origem essa característica mais externa, porém ele tem que desenvolver esse seu oposto complementar que vem do pai, que é desenvolver essa intuição. Então, por isso que a mulher ela tem
uma certa tendência a ser mais intuitiva. É como se fosse a energia do pai estimulando ela a desenvolver seu lado mais intuitivo, mais interno. Por quê? Porque como ela já traz essa característica externa de ser mais brilhante, aparecer mais, ser mais linda, mais escultural, né? Mais bela, ela precisa desenvolver esse seu lado interno, que é equilibrar essa parte linda dela, externa, com a parte interna. Então trazer essa beleza interna, né? Esse lado intuitivo, né? Esse lado mais mental do pai. E aí ela equilibra, porque ela traz essa energia externa da mãe, de beleza externa, mas também ela tem que desenvolver, e se ela conseguir, ela consegue aflorar também essa beleza interna do pai, que é essa parte intuitiva, né? Que é uma parte um pouco mais racional, mais de inteligência, né? Você raciocina, você intui, eu acho que é isso aqui, aquilo lá. Você está pensando. Intuição, ela vem e você não manifesta de qualquer forma. Né? Ela é um pouco mais racionalizada, né? A intuição, ela tem que fazer um sentido, ainda que às vezes ela não faça ali na aparência, né? Assim, no primeiro momento às vezes ela não faz muito sentido, mas essa intuição ela vem para guiar, né? Essa mulher para que ela possa equilibrar esse seu lado externo com o lado interno, né? Essas emoções externas que a mulher sente, que o feminino sente, ele tem que ser equilibrado e acalmado, atenuado pela parte interna da intuição, do mental, do racional do pai, porque senão ela fica muito oscilante, né? Esse feminino fica muito emotivo. E precisa dessa energia do pai para dar uma baixada, né? Então essa intuição, esse lado interno do pai, ele vem para esse feminino, para essa onda dar uma atenuada, sabe? Ficar um pouco mais calma. Bom, então, segundo meu raciocínio, então eu vou resumir. O feminino, né? Você aí que é feminina, se você for feminino de origem, você teria que desenvolver o lado interno do pai, que seria um lado mais racional, mais intuitivo, mais calmo, mais tranquilo, mais pensativo, mental, sair tanto do externo, do emocional e ir para o interno. Por quê? Para você equilibrar o lado externo com o interno do pai, o externo da mãe, o interno do pai. E o homem, né, o masculino, eu, por exemplo, eu teria que desenvolver esse lado mais emotivo, né? Esse lado mais externo, e é por isso que o homem ele é atraído, né? Mais para o campo visual, né? Para as visões, né? Então eu na minha origem, se eu for masculino mesmo de origem, eu trago então uma energia muito mais mental, mais interna, né? De raciocínio, de inteligência, de lógica, e isso eu tenho naturalmente, né? O masculino tem isso naturalmente. E aí eu tenho para me equilibrar e tornar-me, né, a imagem e semelhança de Deus, eu tenho que trazer esse outro lado que é o feminino, que é da grande mãe, esse lado mais visual, né, esse lado mais externo. Então é por isso que o homem, ele observa, né, ele olha bastante, ele fica muito atraído pelo visual, né? Ele olha uma mulher, ele olha a beleza das coisas, ele está sempre observando, vendo, sabe? Você pode ver que a mulher, ela tá com a cabeça para cá, né? E tá vendo ali, né? O homem não, ele já tem que olhar, ele tem que buscar, né? Então, assim, é algo que no ser humano ele já acontece de uma forma natural, porém nós temos ainda acontece de uma forma natural isso, porque vem essa energia de Deus para nos equilibrar. Porém, a gente tem que desenvolver mais isso, né? Eu, por exemplo, tenho que desenvolver mais esse meu lado emocional, de sentir mais esse lado externo, para não ficar tão mental, né? Porque senão eu fico parcial, né?
eu vivo só a metade de mim, que é o meu lado interno, meu lado do pai, mas não vivo o lado da mãe, que é o lado mais externo, mais emotivo, mais emocional, mais visual, entendeu? Então isso fica um pouco confuso porque vai totalmente contra, né, ao que a gente vê por aí na sociedade. Isso que eu estou falando é totalmente ao contrário. Porém, é algo que eu estou vivendo comigo mesmo e vem dando muito certo, sabe? Eu precisei ter coragem para viver isso porque eu leio e vejo as coisas totalmente ao contrário disso do que eu estou falando, né? Mas eu resolvi viver o que eu acredito. E isso que eu estou passando para vocês é isso que eu estou vivendo ultimamente, tá? Então eu, como um homem, como um ser masculino, que eu acho que eu sou de origem, eu tenho que desenvolver o meu lado mais emotivo, mais visual, de permitir que as energias externas da natureza chegam até mim. Senão eu fico o quê? Só mental, fico só aqui, ó. E penso e tal, não sei o que, chego e a certas conclusões, porém não vivencio nada. E já o feminino, na minha opinião, tem que diminuir um pouco essa experiência externa, né, de emotividade, de corporal, né, de emoções, atenuar, né, diminuir um pouco e viver um pouco mais esse lado racional, um pouco mais mental, mais interno, de pensar, de intuir, de juntar uma coisa com a outra, chegar na outra. Por quê? Porque senão ela também oscila demais, né? E deixa de abaixar, né? Deixa de acalmar um pouco as energias. Então o homem, ele já é muito calmo, muito racional e precisa dar uma balançada. Já a mulher, o feminino, ela já é mais oscilante, né? Uma energia um pouco mais forte, emocional, e ela precisa dá uma acalmada. Então, são opostos complementares, né? Então, é muito interessante em casal, quando a gente junta, então, o masculino com o feminino, esse que traz essa energia mental dele de natureza, ele vai transferir essa energia naturalmente para o oposto, que é o feminino, né? E esse feminino, que tem essa energia mais emocional, mais externa, ele vai naturalmente transferir essa energia para o masculino. Então esse daqui vai acalmar esse e esse daqui vai estimular esse. Então o feminino estimula o masculino acalma o feminino e ambos os dois viram o Criador, né? Deus Pai e Deus a Mãe, o interno e o externo, o mais racional, o mais emocional. Entendeu? Então junta tudo. E isso é extremamente difícil, não é fácil, porque a gente tem que lutar contra a nossa natureza, né? Então eu vou contar um pouquinho da minha história aí na ayahuasca. Eu tive uma experiência aí com a ayahuasca que eu achei muito interessante, porque quando eu cheguei para fazer essa experiência com a ayahuasca, eu já tinha esse conhecimento, né? Já tinha aprendido isso sobre essa energia do pai e da mãe. E aí, o que aconteceu? Eu pude observar que essa energia da ayahuasca, dentro do meu conhecimento, ela é uma característica muito feminina, sabe? A ayahuasca é uma raiz, né? Já vem da natureza, então isso já mostra que dentro do que eu acredito, a natureza já é a grande mãe, né? Essa parte externa. Então, a ayahuasca, por ser uma energia, né, uma bebida que você toma feita de, se eu não me engano, acho que é de raízes e tal, mas é alguma planta aí da natureza, então ela já vem ali do externo, né? É diferente, por exemplo, de você chegar a um trabalho de uma forma, trabalho espiritual, de uma forma meditativa, né? Eu sento lá e vou eu comigo mesmo e tal, e tenho lá as minhas visões, as minhas consciências e vou acessando o que eu preciso. Então isso para mim é mental, ó, isso é o pai. Agora, quando eu tomo alguma coisa externa que me ajuda e me auxilia ali a entrar nesse mesmo processo da meditação, só que com um auxílio externo, isso para mim é a energia da mãe, né, da grande mãe divina. Então eu dentro do meu entendimento coloquei a ayahuasca como uma energia predominante feminina. Então fui lá fazer ayahuasca, né? E pensa numa pessoa assim cagona, né? Eu morro de medo dessas coisas. Nunca usei droga, nunca usei alucinógeno,
nunca fumei cigarro. Uma vez acho que eu coloquei um cigarro na boca, assim, comecei a tossir, nunca mais pus na minha boca, assim, de tão ruim que é. Não sou uma pessoa que bebe, né? Eu bebo de vez em quando eu vou em alguma festa, mas para vocês terem uma ideia do tanto que eu sou ruim de beber, se eu beber um copo americano de cerveja eu já fico tonto, né? Então assim, nunca fui adepto dessas coisas alucinógenas que mexem, sabe? Essa energia feminina que mexe, que te tira do controle, né? E aí eu vou explicar por quê. Então eu nunca fui muito disso. E aí eu entendi por quê. Também nunca fui de esportes muito que me tira do controle, né? Esses parques de diversões. Sempre fui avesso a essas coisas que eu não consigo controlar. Então, mas por que eu estou dizendo isso? Eu tenho para mim que o fator, né, o verbo controlador, essa energia do controle é uma energia masculina. Inclusive, se vocês lerem o livro do Rubens Saraceni, vocês vão ver que o fator controlador, ele é uma energia de Ogum, né, que é o pai da lei. Então é uma energia ali característica dele, fator controlador, né, ordenador. Então ali, Ogum ele é muito ordenado, controlado, né? É difícil dele perder o controle. Se ele perder o controle, Ogum perdeu o controle, ele está completamente fora da energia natural dele. E o fator descontrolador, eu não conheço de quem seja, tá? Não vi lá no livro, não achei. Mas provavelmente, dentro do meu entendimento, se o fator controlador é de Ogum, que é um orixá masculino, provavelmente o fator descontrolador é de algum orixá feminino, né? Que é o oposto complementar. Então, controle, descontrole, tá? Então, vocês vão entender por que eu estou falando isso. Porque a ayahuasca, para mim, o objetivo dela é esse. É tirar você da zona de controle, sabe? Mexer com aquilo que precisa sair para fora, precisa sair dessa linearidade, ó, tá vendo a energia masculina? Precisa fazer isso aqui, ó, que naturalmente a gente não está conseguindo oscilar, né? Então, para mim, esses alucinógenos, o que eles fazem? Eles pegam e te atingem numa área que você mantém um controle, né, mais masculino, e aí você não consegue sair desse controle, né? Tudo você quer controlar. E aí quando você trabalha com esses alucinógenos ou com essas raízes essas energias da natureza que te faz sair da zona de conforto, que te faz perder o controle, isso para mim é a energia da grande mãe, sabe? Tirar você do controle. E aí quando eu falo alucinógeno, as pessoas já pensam, alucinógeno, isso aí é ruim, é do mal, então. Não é bem assim. Por quê? Deus criou tudo na natureza, né? Deus Pai, Deus a Mãe. E aí você vai falar para mim, Ronaldo, então quer dizer que esses maconha, ayahuasca, tudo isso que provocam alucinações, eles não são ruins, não são do mal? Fala, não. Ruim é o que? A dose que você toma disso, né? Para mim, nada na criação é ruim. Tudo usado e utilizado com equilíbrio, nem de mais e nem de menos, no equilíbrio, ele é bom, ele é perfeito, ele é virtuoso. O problema é que jeito que as pessoas utilizam essas energias, né? Essas plantas, esses remédios naturais, que jeito que elas utilizam, né? Será que estão usando certo? Será que estão usando em excesso? Será que não estão usando nada? Porque também fica muito no controle, e aí igual eu, né? Eu descobri por que eu não gostava dessas coisas, porque eu sou muito controlado, eu não me permito vivenciar certas coisas, né? E aí eu cheguei a essa conclusão: nada na natureza, nada na criação, no ser humano está errado. Não existe errado, existe o que? O passar do ponto, tanto para mais como para menos. Então, se eu pego lá, qual foi o objetivo da maconha, por exemplo, né? Dessa planta?
Se algumas culturas antigas utilizavam elas para chegar a alguma evolução espiritual, o objetivo era esse, era concentrado, era equilibrado lá na dose certa, era preparado com rezas, com orações, com energias boas. Então tinha um objetivo positivo. Agora, se você utiliza essas coisas de alguém que te vendeu aquilo que você não sabe nem qual que é a energia daquilo que chegou para você, foi plantado com o objetivo de sei lá, enganar pessoas, de viciar pessoas, foi plantado com o objetivo de ilegal para tráfico. Então você já percebe que a energia daquela planta, daquela substância, né, ela já não é boa. E aí você utiliza também em excesso ou de forma errada. Então aí é que vem as consequências. E aí, como a gente não conhece, a gente generaliza tudo e fala que aquilo não presta, né? E não é bem assim. Nada não presta na natureza. Tudo que existe só existe porque Deus criou. Se não existisse, Deus não tinha criado, né? Entendeu? Então, se está ali é porque Deus criou, não é alguém apareceu e jogou lá. Não, está ali, aquilo é uma parte de Deus. Ó, isso aqui é uma parte de Deus. Tudo que existe na natureza, essa parede aqui, esse celular, ele foi criado por elementos naturais da natureza, sabe? Mesmo o plástico, ele foi junta uma química aqui, outra ali e tal, não sei o que, e gera algo, né? Esse gerar algo só é possível porque Deus permitiu. Então, assim, não tem nada de errado. O que tem é ou o excesso ou a falta daquilo que está se utilizando, né? Então, assim, dentro desse conceito eu comecei a me abrir mais para essas energias naturais, né? Igual da ayahuasca. E aí fui lá, né? Encontrei uns amigos meus aí, né? De confiança, que eu confiei neles. Porque eles me falaram que já trabalhavam já faziam esse trabalho de ayahuasca já fazia muitos anos, e eles também, eu conhecia eles de outros trabalhos espirituais, né, e tal. Então, assim, percebi que o trabalho que eles faziam era um trabalho sério, legal, então isso me passou confiança, mas mesmo assim fiquei morrendo de medo. E aí fui lá fazer essa minha primeira experiência com a ayahuasca, né. A dose que eles tomam lá, né, um copinho assim, né, de uma bebida de raiz, um copinho de café. Então, não vou explicar muito para o vídeo não ficar muito longo, mas o processo é esse: você toma a dose de ayahuasca e ela desce, né, e parece que ela para aqui no estômago. E ali, ela começa a te alterar um pouco a sua consciência, né? Você estava de um jeito mais materializado, você vai ficando um pouco mais sutil, né? Você meio que vai vibrando assim, ó, bem lentamente. Só que a dose que eles fazem lá são 3 doses, né? Se você precisar, você toma uma quarta. É uma dose um pouco mais leve. Eu vi alguns vídeos no YouTube que, por exemplo, se eu tomava uma, eu já entrava eles falam que é entrar na força, né? Entra naquela energia da ayahuasca, né? Então a pessoa já começa a ter os sintomas de sair mais do material e ir mais para um corpo mais sutil, sabe? Então é muito interessante, porque eu fui nesse primeiro dia, o tema era o portal 7 do 7, né? O tema daquela ayahuasca era isso, o portal 7 do 7, que foi dia 7 de julho. E aí eu tomei a primeira dose, depois tomei a segunda e não conseguia ter eu sentia que eu estava um pouquinho alterado, mas não conseguia entrar nessa energia, né? Então, o que é entrar nessa energia? O que é entrar na força, né? Depois que eu fui perceber, depois que eu entrei no meio entre a segunda dose e a terceira dose, é assim, é como o processo da ayahuasca é como se fosse um sonho real. Achei muito interessante, porque é como se você estivesse sonhando acordado. O som fica muito amplificado, você escuta tudo muito mais alto, a visão ela fica muito mais nítida. Então aquele sonho que você tem que você não lembra muito bem, sabe? Fica meio confuso. Lá na ayahuasca ele fica muito real. Só que é interessante porque se você fecha o olho, você
tem algumas visões, algumas coisas bacanas, que é tudo relacionado a você, tá? É tudo para trabalhar você. E você abre o olho e você vê, igual eu tô vendo aqui, ó, normal, às vezes um pouquinho meio tonto, como se fosse, se tivesse bêbado mesmo, sabe? Eu nunca fiquei tão bêbado assim na minha vida, acho que eu fiquei ruim umas 2 vezes só. Mas me lembrou muito a bebida, né? De tomar álcool. Então você fica um pouco meio assim, né? Meio oscilante. Então daqui você já começa a perceber essa ainda. Por que eu falei que a ayahuasca é uma energia mais feminina, né? Da grande mãe. Eu todo controladinho, né? Como eu sempre fui, certinho, muito mental, não permito muito essas energias mais externas, né, emotivas. E lá na ayahuasca, quando você vai tomando e você vai entrando na força, ela meio que te obriga a sair desse controle e aí você começa a oscilar, você começa a perder o controle, né? E então você vai saindo aqui do controle do pai e vai indo para a mãe aqui, ó, pro descontrole. E lá é interessante nesse lugar, né, desses meus amigos aí, porque você toma a primeira dose, então você vai vindo para cá, descontrole. Segunda dose, mais descontrole. Terceira dose, mais descontrole. Se precisar, você toma uma quarta. Então, a hora que você entra na força mesmo, você já não está mais conduzindo muita coisa, sabe? Você meio que vem na sua cabeça algumas visões, algumas sensações. Você sente como se você estivesse num sonho. E se você estiver sonhando que você está pisando numa água, você sente o seu pé gelado, como se você estivesse tocando na água. Então, assim, é muito amplificado, né? Então, você sai daquele negócio material e vai para um negócio mais ondulatório, um pouco mais de sensação, de movimento, de emoção, sabe? De emotividade. Você praticamente perde o controle mesmo. E é isso que às vezes as pessoas assustam, né? Como eu já sabia um pouquinho, eu já fui aberto para isso. Então, nessa primeira experiência que eu tive, eu não saí muito não, sabe? Até porque pelo meu excesso de controle, eu acho que eu segurei um pouco, né? Porque você fica meio apreensivo. Porém, eu tive visões muito legais, assim, muito bacanas de mim mesmo, de coisas, algumas respostas para mim, coisas que antes eu não conseguia ver pelo meu controle, lá no descontrole eu consegui ver. Então foi uma experiência muito legal mesmo, assim. É uma casa que faz um trabalho sério, tem pessoas sérias, tem as músicas, né, que eles colocam para te ajudar no trabalho, eles ficam ali o tempo todo te dando suporte, se você precisar de alguma coisa, o pessoal vai lá e te ajuda, tá? Então, assim, muito legal mesmo. Então, essa minha primeira experiência com a ayahuasca foi muito tranquila. Mas deu para vocês perceberem que a energia principal é o quê? Descontrolar, sair do material, sair do físico e ir para o sutil, um negócio um pouco mais ondulatório, sabe? Emotivo, são emoções que vêm ali, são visões que você tem, né? Mas o que é o legal? É você juntar os dois, tentar entender aquelas visões e aprender com aquilo, né? Que é o mental, o racional do pai e aquelas emoções, aquelas sensações da mãe, né? E você junta os dois e tem um aprendizado. Então, assim, muitas pessoas vão na ayahuasca para descarregar um pouco esses acúmulos de tensões, de contrações, de materializações. Porém, eu não acho que esse seria o ideal da ayahuasca. A ayahuasca não é esse processo só de libertar essas tensões, parece um pouco fuga, sabe, das pessoas. Não, para mim o objetivo você vai lá e vivencia isso, mas você tem que ter um aprendizado daquilo, né? Você não pode ficar dependente da ayahuasca, como não pode ficar dependente desses outros alucinógenos, de qualquer outro trabalho que vai te ajudar. Então, por exemplo, o exercício físico, né? Eu fui lá pedalar, né? Fui pedalar. Eu gosto de pedalar porque eu libero as tensões, fico mais tranquilo, mais relaxado, me desafio, me energizo, tenho contato com a natureza, entendeu? Só que, tipo assim, o pedalar para mim não é ele não é o fim. Ele é um meio que eu encontrei de me equilibrar. Porém, se eu usar
pedalar, né? O pedal, andar de bicicleta como algo, como se fosse uma muleta mesmo, né? Como tipo assim, eu tô estressado, eu vou pedalar. Eu tenho um problema de família, eu vou pedalar. Eu tenho um problema com meu trabalho, eu vou pedalar. E o objetivo não é esse, entendeu? O objetivo é o quê? Você tem um problema no seu trabalho? Resolva no trabalho. Se eu tenho um problema com a minha família, resolvo com a minha família. Se eu tenho um problema pessoal, resolvo comigo mesmo. Eu não tenho que ficar utilizando o pedal, a bicicleta, a meditação, a ayahuasca, os entorpecentes, as bebidas como fuga. Eu tenho que utilizar eles como meio. Tipo assim, se eu não estou dando conta de resolver sozinho um problema com a minha família, então eu vou utilizar o pedal, vou utilizar a ayahuasca para me ajudar a resolver o problema com a minha família. Não é para problema com a família e eu vou lá e jogo tudo na ayahuasca, jogo tudo no pedal, jogo tudo na meditação, jogo tudo no exercício físico, entenderam? Então assim, é isso que a gente precisa aprender, que esses desafios ou essas coisas boas que tem na natureza, né? Ou esses processos de meditação, acupuntura, exercício físico, tudo são meios, eles não são fins. Eles são meios para nos ajudar naquele fim, para nos ajudar na família, para nos ajudar a nós mesmos, com nós mesmos, para nos ajudar no nosso trabalho. Então, assim, são energias que nos auxiliam, mas não são energias que nos curam. A cura está em nós, dentro daquele problema nosso que a gente tem. Se o problema está na família, é lá na família que eu vou resolver. Porém, numa ayahuasca, por exemplo, ou pedalando, ou fazendo um exercício físico, se eu tiver com algum problema na minha família, por exemplo, que eu preciso ter força na minha família, né? Que eu estou muito fraco na minha família, eu não estou conseguindo conduzir a minha família, eu preciso de força. E no exercício físico eu posso treinar a força, na ayahuasca eu posso desenvolver alguma visão lá de força, onde eu me sinta muito forte. Para quê? Para que lá na minha família eu atue com força, com firmeza. Entendem o que é um meio para um fim? Esse é o objetivo. E as pessoas confundem muito isso, né? Pega a bebida, vai lá no bar toda sexta-feira para jogar tudo fora, as mágoas da semana, mas na semana nunca resolve nada. E aí na outra semana tá lá bebendo de novo, na outra semana tá lá na ayahuasca de novo, na outra semana tá lá pedalando de novo e nunca resolve nada. Então assim, eu fui lá na ayahuasca para trabalhar o quê? As coisas que eu não estava conseguindo naturalmente, sozinho, né? E foi isso que aconteceu na primeira vez. Eu descobri certas coisas sobre mim que antes, sem aquela ayahuasca, eu não estava descobrindo. Mas não é que eu vou lá sempre para ver as coisas que eu preciso, porque o objetivo dela não é esse. O objetivo do exercício não é esse. Né, de pedalar, de fazer um esporte que você gosta, o objetivo não é isso. O objetivo é o quê? Te estimular para que você resolva em si mesmo, né? Esse é o a grande confusão que as pessoas fazem, né? Elas confundem o meio com o fim. O fim é você, o fim sou eu. Tudo entre nós é tudo meio, são instrumentos, são coisas para nos ajudar a trabalhar nós mesmos, tá? A gente não pode confundir essas coisas. E muita gente confunde e aí não consegue, né, ser feliz, ser pleno, ser satisfeito. Bom, estou falando isso porque a minha segunda ayahuasca foi muito interessante, porque o tema da ayahuasca era trabalhar o pai, né? O tema da ayahuasca de agosto foi trabalhar o pai. Agora em setembro vai ter o da mãe, né? Esse eu ainda não fiz ainda, mas na minha segunda ayahuasca fui lá para trabalhar o pai. Então vou contar para vocês a minha história, foi bem interessante. Então tô lá igual a outra que eu fui, né? Em julho você toma lá as 3 doses de ayahuasca, então você toma uma, já vai entrando um pouquinho na força, né? Depois de 1 hora, mais ou menos 1 hora e pouco, você toma a segunda e vai entrando um pouquinho, então você fica lá sentado, tem muitas pessoas que ficam deitadas, né? E ficam lá tentando meditar, refletir, vai tentando entrar na energia, né? E as músicas vão tocando, são músicas temáticas, né? Eram músicas de pai. Achei muito interessante as músicas do pai, né?
pelo menos lá dessa casa, o pessoal colocou uma música mais calma, um pouco mais tranquila, não era uma música tão agitada, não sei se eles perceberam isso, mas bateu com o que eu acredito, né? Com o pai ser mais calmo, mais tranquilo, né? Não eram as músicas muito... algumas músicas sim eram fortes, porém a grande maioria não eram músicas agitadas. Você vê que interessante, né? Então batendo com o que eu acredito dessa energia do pai, né? Ser um pouco mais estável, né? Mais controlado, né? E aí tomei a segunda dose. Na segunda dose eu comecei... Aliás, entre a primeira e a segunda eu já estava fazendo algumas meditações, né? Então, como eu demoro um pouquinho para entrar, porque eu sou uma pessoa que controla mais, tem uns lá que já toma na primeira, já entra na força, já começa a ter o processo dele lá, né? As sensações e tal. Eu já demoro um pouco, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco mais controladora. E eu sou uma pessoa que na minha vida inteira sempre morri de medo de vomitar, né? De vômito, ânsia de vômito, assim. Eu sempre fiz o máximo possível para evitar vômito. E eu não entendia por quê. E eu vomitei na minha vida acho que umas 3, 4 vezes no máximo. E eu lembrava daquela fumaça do ônibus, né? Dos ônibus que circulam assim, sabe? Ônibus de viagem, me dava muita ânsia de vômito. Então aquilo me arrepiava todinho e eu fazia de tudo para fugir. E quando vinha o vômito, eu segurava para ele não vir, para ele não sair, sabe? Botava ele voltar para baixo. Então eu vomitei poucas vezes na minha vida. Então eu fui entendendo o que é isso, né? Era o controle. O que é o vômito, né? Essa oscilação, essa energia de oscilar, né? Isso começa a te balançar, ó. Você vai saindo do controle, vai perdendo o controle, aquilo te gera uma ânsia de vômito. E eu achei muito interessante porque para você entrar na força, na energia da ayahuasca, você tem que soltar isso, né? Você toma lá a ayahuasca e quanto mais você segura e menos você deixa fluir, mais ânsia de vômito dá, né? Meio que tipo assim, te forçando, vai, solta, deixa o balançar fluir, né? Então eu achei muito legal porque quando eu me permitia, né, entrar na força assim e tal, a ânsia de vômito sumia, nem lembrava dela. Aí eu abri o olho e vi assim, já dava uma embrulhada assim, sabe, no estômago. É muito interessante, né? Então eu achei muito legal isso. Não sei se com todos são assim. Mas por que eu tô falando isso? Porque nessa segunda ayahuasca eu descobri por que eu tinha medo de vomitar, por que eu sou avesso a bebidas, por que eu sou avesso a aventuras radicais que te tira do controle. Era exatamente isso. Eu era uma pessoa e sempre fui uma pessoa mais controlada, mais centrada, mais mental, mais racional. Então eu evitava e fugia de tudo que mexia comigo, que me tirasse dessa zona mais confortável, sabe? Eu não gostava de nada disso muito oscilante. E aí, nessa segunda ayahuasca, o tema era pai, né? E tava numa energia assim tranquila, muito tranquila. Então tomei a segunda dose de ayahuasca, meditei, refleti, cheguei a algumas conclusões, tive algumas visões leves, tomei a terceira dose de ayahuasca e não tinha entrado muito forte, sabe? Eu achei que estava muito tranquilo. E até pensei comigo, né? Bom, eu acho que eu não tenho muita coisa para trabalhar então com o pai, né? Porque eu tava tomando e querendo entrar na força, sabe? Forçando tudo e tal, mas meio que não tava vindo muito, sabe? Eu não sei se era o meu controle ou se é porque eu não tinha muita coisa para trabalhar ali naquele momento relacionado ao pai. Trabalhei algumas coisas relacionadas ao pai, né? Porém, foi coisas mais tranquilas, assim, muito leves para mim. Eu tenho isso um pouco mais resolvido, né? Eu já venho fazendo esse trabalho com o pai, já o pai criador, né? Dentro dos livros, das coisas que eu leio, das meditações, dos processos que eu venho fazendo já há um certo tempo. Então, assim, era uma energia que eu tenho um pouco mais tranquila, assim. E foi o que aconteceu lá na ayahuasca. O tema era pai, tomei as 3 doses e estava tudo tranquilo. Energia da mãe, né? Que eles falam que a ayahuasca, pelo menos para mim, a ayahuasca é uma energia feminina, né? E aí veio o rapé. Lá eles fazem rapé também. Então eles utilizam o rapé para te ajudar a entrar na força. O rapé é algumas ervas, né, específicas
que você cheira ela, eles assopram, né, aqui num cano, não sei do que é, não sei se é de bambu, acho que é de bambu. E ele tem um buraquinho assim, a pessoa assopra aqui, ele entra aqui, sobe lá no cérebro e sai assim, né? Acho que sai pela boca, que você não pode engolir. Enfim, então lá eles fazem esse rapé também, porque são medicinas indígenas, né? Fazem parte. Os índios utilizam rapé, utilizam ayahuasca. Tem o sananga também, que eles pingam no olho, né? Que ajuda a abrir aqui, né? O terceiro olho. Lá eles têm também, utilizei as 3 doses de ayahuasca, o sananga, e tava tudo tranquilo. Sim, tava na força, estava me sentindo bem, nenhum problema, tava super bem. E aí, eu tenho um guia, né, como se fosse um anjo da guarda, que às vezes ele conversa comigo, uma conversa um pouco mais mental. E lá, quando você vai na ayahuasca, essa conversa mental fica um pouco mais aflorada, né? Você sente um pouco mais ela, um pouco mais verdadeira, né? Porque amplia, né, os teus sentidos, né? A ayahuasca faz isso. E aí ele falou assim para mim, ele me chama de meu filho, né? Ele falou: meu filho, se você quiser utilizar o rapé, fique à vontade, porque ele vai ampliar, ele vai potencializar o seu trabalho. Mas se você não quiser, não precisa, né? Ele falou desse jeito para mim. E o rapé eu já tinha utilizado ele na casa desses meus amigos que coordenam lá, né, o processo da ayahuasca. E eu utilizei ele a primeira vez, ele é um pouco forte, assim, bem mais forte que a ayahuasca, porém ele é mais rápido, sei lá, dura meia hora, 40 minutos no máximo. Já a ayahuasca ela fica um tempão, né? Tanto que o processo que a gente fica lá é mais ou menos de 5 a 6 horas, né? Quando você vai nesses rituais de ayahuasca. Então o rapé é mais forte, porém ele acaba mais rápido o efeito. Já a ayahuasca é um pouco mais demorada e um pouco mais lenta. E aí, só que aí eu ia juntar os dois, né? Eu ia juntar a ayahuasca com o rapé. Aí ele me falou isso, né? O meu guia, o meu mestre, né? Aí eu pensei, falei, eu tô bem, tô tranquilo até agora, pensei, veio algumas visões, trabalhei tudo. Eu acho que é uma boa hora, tipo assim, para mim usar o rapé, né? Porque eu tô bem, tô tranquilo. Se eu tivesse mal, já numa situação que eu trabalhei coisas muito críticas, muito pesadas para mim, aí eu não utilizaria o rapé, porque eu sabia que ele já ia potencializar o meu trabalho, né? Porque da outra vez que eu usei, ele meio que abre mesmo. Na hora que ele entra aqui assim, ó, meu cérebro, acho que de tão travado, tão controlado que eu era, ele meio que foi abrindo assim, ó, como se tivesse uma cãibra e vai soltando. Então ele meio que desbloqueia mesmo o seu mental mesmo, sabe? E você fica tontinho. Não sei se você já fez lavagem de ouvido aí, ele te tonteia de um tanto. Então você tem que estar sentado. Então é um processo assim um pouco mais forte, mas para te tirar mesmo do controle e fazer com que você entre na parte mais íntima, mais interna sua, né? Mais sensitiva, mais emocional, né? Então ele meio que faz com que você saia do material e vá para o sutil, né? Mas de uma forma um pouco mais forçada. E aí eu já tinha tomado as 3 doses da ayahuasca, eu ia fazer isso com o rapé, ele ia potencializar muito, né? Mas não pensei que não fosse tanto. E aí foi muito interessante porque eu falei, a hora que o rapaz lá, né, o que veio fazer o rapé em mim, né, inclusive esqueci até de agradecer ele lá na hora, que eu não estava muito em condições de agradecer, mas obrigado aí pelo rapé que você fez em mim, né, apesar de ter sido muito forte, foi assim o que eu mais precisava fazer, sabe? Então assim, fico muito agradecido mesmo pelo trabalho que você fez aí por mim, sabe? E então muito obrigado, viu? E aí ele chegou em mim, né? Ele é um rapaz forte, né? Então assim, a energia de quem assopra é a energia daquela pessoa também, né? Falei, vixe, o rapé já é forte, ele vai vir e assoprar esse rapé, né? Na hora que ele perguntou pra mim, milésimo de segundo me passou um monte de coisa na cabeça. Então ele me perguntou, e aí, vamos fazer o rapé? Aí eu falei, vai, vamos. Falei pra ele que eu ia. E eu falei, deixa eu sentar então, né? Porque senão você cai, né? Ele te tonteia mesmo, então você tem que sentar.
E aí ele perguntou qual que eu queria, né? Porque tem vários, você pode usar um para uma coisa, outro para outra coisa. Ele falou, não, eu falei para ele, escolhe o que você quiser aí, vai, seja o que Deus quiser, o que eu estiver precisando trabalhar, que venha. Né? Então, assim, eu tomei coragem e resolvi ir pro que eu precisava trabalhar. Então, tipo assim, eu sabia que eu poderia ter algo muito forte, porém, estava muito tranquilo até ali. Então, não pensei que eu fosse trabalhar tanto. Então, eu falei, deixei para Deus, sabe? Sim, deixei para o universo. Eu falei, ó, vê aí o que você achar melhor. E aí depois ele me falou que utilizou um rapé muito tranquilo, que é o rapé da casa, né? Que é a mesma substância para todo mundo. Então não é um rapé forte, que tem uns que são muito fortes, né? Você coloca algumas ervas muito mais fortes que te tira mesmo do corpo, assim, sabe? Já esse era um rapé mais tranquilo. Ele falou que não tinha nada demais. Porém, quando ele foi colocar o rapé em mim, ele trouxe uma entidade, né? Ele incorporou um caboclo, né? Ele até falou lá um caboclo e tal, se eu não me engano, caboclo, não vou falar o nome do caboclo, mas era um caboclo, né? Ele incorporou o caboclo, era um caboclo da lei, tá? Vou falar assim, um caboclo pelo que ele me falou lá, eu entendi como um caboclo da lei. E ele assoprou no meu nariz o rapé. Então ele coloca de um lado e depois coloca do outro, né? Então assopra aqui, depois do outro lado. A hora que ele soprou aqui, esse rapé, ele soprou tão devagar, ele normalmente é forte. Você pega e ele faz assim, ó. E ele foi muito devagar, ele pegou e... Nossa, na hora que ele assoprou assim, ó, ele catou aqui assim, ó, no meio desse corpo aqui, e esse lado inteirinho adormeceu. Eu não senti mais nada, deu até uma tonteada assim, ó. Tá? Então sabe o que é você sair do corpo, sair do material e não sentir mais nada? E foi. Aí eu acho melhor não ficar demorando muito, sabe? Então eu já falei pra ele, ó, vamos fazer do outro lado já. Falou o outro, ele botou desse lado aqui. Na hora que ele assoprou devagar, eu não esperei nem ele terminar de assoprar, eu já arranquei fora. Porque aí ele me consumiu tanto o lado de cá como o lado de lá, ó, os dois lados, saiu tudinho do corpo. Eu só sentia o meu pé no chão, sabe? Isso aqui inteirinho saiu fora, não sentia mais nada. E aí isso para uma pessoa extremamente controladora, né, que ali material, é um desafio gigantesco, né? E assim... essa energia do rapé, lá eles falam que o rapé ele é masculino, é uma energia do pai, né? E aí o asca, eles não falam, mas para mim é a energia da mãe. E aí, o que foi o meu trabalho, né? Eu tinha que sair do controle e ir para o descontrole. Então eu acho que o caboclo que incorporou nele assoprou de um jeito que não foi só a energia material, física da raiz ali do rapé, foi a energia dele, né? Mais sutil, espiritual. Ele assoprou um jeito que me tirasse do controle. Então eu saí daqui do totalmente controlado e fui aqui pro totalmente descontrolado, assim, em 3, 4 segundos. Foi muito forte. E na hora que eu terminei que ele assoprou direito, eu pensei, falei, vou trabalhar o controle. Mas na hora. E aí, para vocês entenderem, o rapé para eles lá é masculino, né? E eu creio que seja masculino também. Porém, lembra que eu falei lá no início do vídeo que você tem que, se eu, masculino, a energia do pai, tenho que desenvolver o descontrole? O que aconteceu ali? O tema daquela ayahuasca era o pai, né? Então, eu achei que bateu muito isso. Posso estar, sei lá, loucura na minha cabeça, mas eu achei que bateu muito isso. De tipo assim, eu tô num ayahuasca que o tema é o pai, então eu tenho que trabalhar o quê? O descontrole para ser, né? Para ser em equilíbrio. Eu tenho que trabalhar o pai no sentido de tipo assim, o pai em mim estava em excesso, eu estava muito controlado, eu estava no excesso do pai. Lembra que eu falei na ayahuasca? Ou todas as energias, nunca em excesso, nunca de menos, sempre equilíbrio. Então eu estava no excesso do pai, excesso de controle. E aí no ayahuasca o tema era o pai, eu tinha que fazer o quê? Descontrolar, sair daqui do controle e ir para o descontrole. E foi isso que o rapé fez. A energia do rapé, do pai, fez o quê? Soprou de uma forma leve, bem
bem sutil, puf, me tirou do corpo, né? Então você vê, outra pessoa poderia ter trabalhado a mesma coisa, porém ela teria que, sei lá, controlar mais. Então isso que eu acho legal da ayahuasca, dessas energias, desses procedimentos naturais, elas vão trabalhar em você aquilo que você precisa, entendeu? Ali o alucinógeno, né, esse efeito dele ali, ele é só para te tirar daquilo que você está acostumado. Então se eu estou acostumado a controlar, ele me tira do controle e põe para o descontrole. Se eu estou muito descontrolado, ele me tira do descontrole e me põe para o controle. E essa pessoa vai sofrer do mesmo jeito, porque ela não está acostumada a ficar quieta. Imagina aquela pessoa hiperativa e de repente ela fica lá. Então isso para ela é muito difícil, né? Então eu entendi muito isso. Essa energia da ayahuasca, né? Ou toda a energia do exercício físico, da bike, tudo que te tira da zona de conforto, né? É essa energia da grande mãe. É uma energia que tipo assim, ó, você tem que sair desse padrão. Agora você tem que oscilar para você aprender a ficar nem tanto aqui, a ficar em equilíbrio, ó. Você não pode estar muito assim nem muito assim. Você tem que equilíbrio, masculino e feminino. Não pode ficar feminino agitado demais nem masculino parado demais. Muito controle, também não. Descontrole demais? Também não. Ó, equilíbrio, né? Então eu percebi que o que? Tudo o que nos tira dessa zona de conforto e controle, feminino, né? Mas por que eu tive que trabalhar essa energia de descontrole ali do feminino? Porque eu era uma pessoa muito controladora. Então eu estava trabalhando o que? O meu excesso de pai, o excesso de controle. E aí eu não permito que nada aconteça na minha vida. Minha vida ela é muito certinha, é muito programada, sabe? Ela não acontece nada diferente, ela não tem uma aventura, ela não tem uma surpresa, ela não tem algo diversificado. Por quê? Porque eu controlo tudo, né? Quantas coisas legais eu deixei de viver aí por esse excesso de controle? E aí a ayahuasca ela fez isso em mim. E é isso que o processo da ayahuasca é isso. Por isso que eu falo que a energia da grande mãe ela é negativa. Mas não é que é ruim, ela vai te tirar da zona de conforto, ela vai mexer com você. Se você está muito controlado, ela vai te descontrolar. Se você está muito descontrolado, ela vai te controlar. Ela é ir no oposto, naquilo que você precisa. Então é uma energia forte, é um processo forte. Então por isso que as pessoas têm muito assim dogmas, né, e medo, ou não sabem muito bem esse processo da ayahuasca, esse processo de outras coisas alucinógenas, mas que tem um fundo de virtuosismo, sabe? Elas não entendem que esse processo de chorar, de você sentir dor, de você sair daquela sua zona de conforto, que isso é bom. Elas não entendem que um exercício físico que te dá dor, que te cansa, que te faz ficar cansado e muito ofegante, que mexe com você, elas não entendem que isso é bom, né? Estão tentando colocar o exercício físico dentro de uma cápsula de remédio, que disse que se conseguir isso seria o remédio mais vendido no mundo, tamanho os benefícios do exercício físico, né, na vida das pessoas. Mas não vão conseguir, sabe por quê? Porque o grande remédio do exercício físico é mexer, te tirar da zona de conforto, daquela coisa ruim, de você sentir dor, de você suar, de você sair da sua zona de conforto, de você se superar os seus limites, fazer um exercício um pouco mais forte, é mexer com você. E quando você coloca ele num remédio, acabou o efeito. Então não tem como você colocar o exercício físico dentro de uma cápsula, porque você vai engolir, cadê o efeito negativo? Cadê aquilo que te tira da zona de conforto? Entendeu? Então, para mim essa energia da grande mãe ela é isso, é uma energia que oscila, mas te tira da zona de conforto. E foi esse meu processo. Então voltando lá para a ayahuasca. Eu estava lá, rapaz do céu, na hora que o corpo saiu, assim, eu só senti o meu pé, que acho que eles deixaram, né, os meus espíritos guardiões que estavam me guiando ali, né, porque a gente é auxiliado, né, pelos nossos guias, anjos da guarda. Com certeza você é auxiliado, se você estiver em equilíbrio, você é auxiliado, e está num lugar em equilíbrio, um lugar bacana para fazer, você é auxiliado pelos guias ali também, né. Mas os meus guias eu acho que só deixaram eu sentir o meu pé para mim não tombar a cadeira, né? Porque do meu tornozelo para cima eu não sentia mais nada. Então, aquilo foi tipo assim, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida.
Cara, é muito ruim. Imagina que você tá num kamikaze e ele tá descendo, sabe aquele parque de diversões? A hora que ele desce assim, eu já andei uma vez, falei que nunca mais ia andar na minha vida. Mas dessa vez daí o aço foi como se eu estivesse descendo num kamikaze durante 1 hora e meia sem parar. Assim, foi muito forte. E eu precisei brigar comigo, né, com o meu mental, brigar com esse meu controle. Eu precisei sair daqui e vir para cá. Na hora que ele assoprou do lado direito, eu pensei, nossa, vou trabalhar o controle. E aí você vai respirando, me deu falta de ar. E aí eu consegui puxar o ar assim. E aí de repente começou a vir uma ânsia de vômito. Aí eu vomitei, eu que já odiava vomitar. E aí o meu guia veio falando, ó, você vai vomitar o controle. Ele não falou assim tão simples, né? Ele falou, vomita o controle e puxa o rapé pelo nariz, né? Puxando o descontrole. Então, pela boca eu vomitava todo aquele controle que eu tinha tudo na minha vida. Então eu tinha um baldinho aqui, então eu vomitava tudo aqui assim, ó. E vomitava, então vinha assim, eu botava tudo para fora, aquele controle, todo aquele controle que eu tinha na minha vida. Então eu fui me purificando e puxava pelo nariz assim, ó, pro rapé entrar cada vez mais, mas para entrar o que? A energia do descontrole. Então no nariz eu puxava descontrole e na boca, no vômito, saía o descontrole. O controle, desculpa. Então controle pela boca eu colocava para fora o controle, e pelo nariz eu colocava para dentro o descontrole. Então saí do controle para ir para o descontrole, e foi assim, e vomitando, e vomitando, e vomitando. E aquilo doía minha barriga, sabe? Eu lembrei de uma vez que eu vomitei quando eu era criança, aquela mesma dor, foi isso que me deixou com medo de vomitar. Nossa, mas era uma dor. Só que eu segurava, não deixava vir. Quanto mais eu segurava, mais doía. E aí eu tive que fazer uma força mental, falando tipo assim, solta, Ronaldo, descontrola, Ronaldo, deixa fluir, sabe? Não era um negócio que era natural, eu tinha que forçar. Porque se eu relaxasse eu controlaria naturalmente. Então eu tive que ficar vigilante nos meus pensamentos, tá? Dando um comando mental de descontrole. Solta, vomita, inspira o descontrole. E aí eu descontrolava e ficava tontinho, eu virava a cabeça assim, parecia que eu ia cair, ó. Fazia assim, ó, como se eu estivesse na lua. E vinha, e vomitava, e vomitava, e vomitava. Chegou um momento que eu estava tão fraco, mas tão fraco, que eu comecei a me abaixar assim, né? Fui perdendo a força. E aí eu percebi que quanto mais força eu fazia física, né, para me manter reto, era o controle. Então o que eu fazia? Fui soltando, sabe? E aí chegou uma hora que eu fiquei assim, não sei se vai dar para ver a câmera aí, mas eu fiquei totalmente agachado assim, ó. Porque eu não aguentava mais segurar o meu corpo, mas ao mesmo tempo foi uma forma que eu encontrei para perder o controle, sabe? Não vou controlar nem meu corpo, deixa ele cair. E o baldinho aqui na minha frente. Aí me vinha na minha cabeça assim, ó, né? Não sei se era o meu guia, o meu mestre, ele falava, passa a cara aí no balde, Ronaldo, tipo assim, se envolva com o seu vômito, perca o controle, você tem coragem, né? Meio que tipo assim, me induzindo, vai, se lambuza com o seu vômito. Aí eu pensava, mas aí também é demais, né? Pensei, aí, só que era o quê? O controle, né? Tipo assim, o que tem? Né? Eu sou uma pessoa muito nojenta, assim, sabe? Tenho muito nojo de certas coisas. E ali eu tive que trabalhar esse controle também, né? Por que eu evitava de vomitar? Porque eu tinha nojo de vomitar, né? Eu achava nojento, vi uma pessoa vomitando que já me embrulhava inteirinho. E ali naquele meu processo que eu tava quase com a cara no balde, que assim, ó, ele falava aqui, né, o mestre na minha cabeça, vai, passa o rosto aí no balde, se envolva com o seu vômito, né? Aí eu falei, mas aí também é demais. Aí chegou uma hora, eu falei, então tá bom, vai, vou passar a cara aqui no balde. Aí eu aceitei, sabe? Dei esse comando mental pra mim, tudo bem, não tem problema não. E a hora que eu fui pra passar a cara no balde assim, ó, travou, eu não conseguia ir mais descer, né? Não conseguia me lambuzar com o meu vômito, né? Então assim, o processo era o quê? Não era para mim realmente passar a cara lá, era mais para mim mudar aqui, ó, aqui dentro, né, no meu mental, no meu coração, tipo, era só para mim virar a chave, ó, se eu penso que eu posso passar o rosto no meu próprio vômito e tá tudo bem,
para mim trabalhar o descontrole. Então o meu corpo entendeu que eu não precisava realmente, né? A minha alma entendeu que eu não precisava realmente me lambuzar, né? Então eu não conseguia, né? Você vê que interessante, olha que processo bacana. E aí, às vezes corria assim, né? Porque o rapé às vezes ele volta pelo nariz, vai escorrendo o catarro, e o catarro passava aqui assim no rosto, tudo para perder o descontrole. E aí tinha algumas pessoas que eu conhecia, né, que estavam ali do meu lado, e eu às vezes ficava olhando para ver como é que elas estavam, sabe? Preocupado com elas, tipo, tentando controlar, né? Falar, problema delas, trabalho delas, aqui é meu, sou eu comigo mesmo. Então, assim, foi um processo muito bacana de trabalhar o descontrole, mas de uma forma forçada. Por quê? Porque eu não tinha isso de uma forma natural, sabe? Eu não conseguia no meu dia a dia fazer isso. Então, a ayahuasca, junto com o rapé, foi lá e me forçou a fazer isso que eu não estava conseguindo, né? Talvez se eu fosse fazer de uma forma natural, né, eu demoraria muito mais, ou talvez nem conseguiria, e eu já estava ali mesmo, e a opção foi minha, né? O meu mestre falou, você não precisa, mas se você quiser, seu trabalho vai ser potencializado. Então, quer dizer, acho que eu ainda tinha chance de trabalhar nesse controle de uma forma natural, sem ser tão agressiva assim. Porém, eu optei lá na hora de fazer, entendeu? Já estava ali mesmo, vamos viver a vida, né? Não vamos controlar, né? Olha que interessante, eu já estava trabalhando o meu controle ali, né? E aí eu fiquei muito tempo assim, mas fiquei ruim, e o corpo não voltava. Fiquei 1 hora e nada, né? Normalmente demora meia hora, 45 minutos, deu 1 hora e nada, 1 hora e meia, acho que 1 hora e meia ainda estava ruim ainda. Aí terminou lá o processo, e eu aqui assim, depois fiz um trabalho bacana com um dos amigos meus, né, que veio aqui. Achei muito legal esse trabalho que eu fiz com ele, porque ele veio, né, viu que eu tava branco e perguntou pra mim se eu tava bem, e eu normalmente eu não falo, né, eu sou aquela pessoa que tipo assim, não, tá tranquilo, tá bem, tipo assim, eu vou resolver, né, a pessoa controladora, ela mesma resolve, ela não permite que ninguém cuide dela, que ninguém ampare ela, sabe, eu sou bem assim mesmo, minha vida inteira eu sempre cuidei mais de mim, assim, nunca fui muito dependente das outras pessoas. E aí ele veio, né, e perguntou, aí eu ia falar, né, no meu controle, eu falei, não, tô bem. Aí eu falei, não tô bem não, tô bem ruim, falei pra ele, né. E aí ele pegou na minha mão assim, né, e aí a companheira dele, a esposa dele, veio aqui na frente também, né, pra irradiar uma energia pra mim, né, ele viu que eu não tava bem também. Então ela ficou aqui na minha frente, irradiando energia pra mim ir melhorando, voltando, né? E ele segurou aqui na minha mão. E aí esse processo foi muito interessante, porque eu peguei na mão dele, na minha cabeça falou, faz um carinho na mão dele, né? Acaricia a mão dele. Eu falei, vou fazer isso, ele não é nada meu, por que eu vou acariciar, né? Ele é um amigo meu, tudo e tal, mas assim, né, era um carinho de como se ele fosse um pai, né? Vinha aquela energia na minha cabeça, assim, falando, ó, acaricia a mão dele, vai, como se ele fosse seu pai. Não foi me falado isso, mas eu entendia isso, e eu relutando, não vou, não sei, eu tentando controlar. Eu percebi, quer saber de uma coisa? Deixa o controle pra lá. E aí eu peguei a mão dele assim e comecei a acariciar, né? E eu tava de olho fechado e ele ali orando, fazendo uma oração, um trabalho dele para me ajudar a me voltar, né, pro corpo, que eu tava fora ainda, tava branco. E aí eu aqui assim, né, só que eu não conseguia nem levantar a cadeira, né, se eu levantasse acho que eu caía, de tão tonto que eu tava. E aí eu segurei aqui na mão dele, comecei a acariciar a mão dele, de olhos fechados, fui acariciando, e aí me veio na cabeça, encosta o rosto na mão dele, e eu segurando, falei, não vou. Vai, encosta. Aí eu peguei e falei, então vai. Aí peguei e fui, catei a mão dele assim, ó, e fui passando no meu rosto, acariciando, e via ele assim, a mão dele tem um pouco de pelo, né, uma mão um pouco mais forte, como se fosse de pai mesmo, sabe? Então eu fui fazendo um trabalho bem bacana, eu me soltei, eu me permiti amar e ser amado por um pai, sabe? Que é uma energia de que quem é muito controlador não permite essas energias mais emotivas, né, femininas, tá vendo? Essas energias mais sensitivas, um pouco mais sensíveis, né, de carinho, de afeto, e eu me permiti aquilo,
né? Olha que legal o meu trabalho, né? Eu saí daquele controle e fui para o descontrole para me permitir sentir essas sensações mais emotivas, mais femininas, né? E ali eu acariciei a mão dele, passei, virei do outro lado, beijei a mão dele, assim, ó. Coloquei a mão no coração dele, eu queria dar um abraço nele, mas eu não conseguia nem levantar da cadeira, então eu fiquei ali mesmo. E assim, foi uma sensação muito boa, muito gostosa. E ali naquele momento eu senti que eu tive um pouco de paz e fiquei um pouco mais tranquilo, sabe? Fiquei mais relaxado, porém não tinha voltado ainda, o corpo ainda não. E aí agradeci ele, né? Dei mais um beijo na mão dele e soltei, e aí ele foi e voltei aqui pro meu processo. Então, mas eu ainda estava tonto e fora do corpo na hora que eu voltei. Porém, esse trabalho que eu fiz com ele foi muito legal, porque foi uma energia muito bacana, sabe? E ali eu trabalhei o pai, eu vi ele como se fosse um pai mesmo, né? E me permiti sentir essas sensações, essas emoções. Foi muito legal. Fiquei muito feliz, sabe? E a companheira dele, né, a esposa dele que estava aqui na frente me energizando, ela tem uma certa mediunidade, uma certa evidência. Depois ela me disse que viu, ela falou que foi uma das cenas mais lindas assim da vida dela, né? Eu queria poder ter visto, mas não vi. Mas ela viu, ela disse que do alto assim desceu uma luz, né, uma luz branca que pegou ele, né, esse meu amigo e eu, como se fosse uma conexão do Pai Criador, né, conectando ele, né, esse meu amigo a mim. E ela falou que foi uma das coisas mais lindas que ela já viu assim na vida dela. Eu não vi isso, mas acredito muito que isso tenha acontecido, porque a energia que eu senti foi muito boa, muito gostosa, sabe? Não sei se ele viu, depois preciso conversar com ele, mas o que ele sentiu, né? Mas foi muito legal, muito bacana, sabe? Vi ele como se fosse um pai, né? Então olha que interessante, para mim trabalhar esse sentimento de pai, me permitir ser amado, ter um afeto paterno, eu precisei descontrolar, que é uma energia, ao meu entender, feminina. Eu precisei sair do excesso de pai para poder vivenciar o pai na sua forma mais equilibrada, mais plena, carinhosa, afetuosa, sabe? E que começou através da energia do rapé, que eles falam que é a energia masculina, aquele que tipo assim, o pai veio, me deu um soco no estômago, me mandou para a energia da grande mãe, eu me purifiquei e me permiti sentir a energia do pai em equilíbrio, né? Olha que interessante. E aí depois eu não voltei muito não, fiquei lá parado mais um pouco, meio tonto, o pessoal vinha me perguntar, não voltei ainda não. Aí eu andei, tentei aterrar, né, porque eles falam que você tem que aterrar, né, voltar pro material, e não consegui. Aí eles falam que você tem que comer, então comi biscoito, tomei Coca-Cola, e nada deu voltar. E aí eu tomei um mingau, né, mingau não, uma sopa acho que era de mandioca, e tava gostosa, mas eu não conseguia comer muito, né? E eu sou uma pessoa que não gosta de desperdiçar as coisas, né? Meu controle é tão grande que eu como o último arroz do prato, porque eu não gosto de desperdício. Mesmo que eu não tenha, já não queira mais comer, não quero mais, eu faço questão de comer até o último para não desperdiçar, né? Sou muito certinho, isso é errado, tem um monte de gente passando fome, não vou desperdiçar. Só que esse trabalho de descontrole, ele vem para trabalhar isso, falar, nem tudo você precisa ser assim. Se eu não estou mais com vontade, está certo que outras pessoas estão passando fome, mas você não é obrigado a comer tudo aquilo porque a outra pessoa está passando fome, né? E eu sempre fiz isso, né? Eu me sobrecarregava, eu me tensionava, tudo porque eu queria manter aquele certinho, aquele padrão, né? Controle certo, 1 mais 1 tem que ser 2, não pode ser 2,5 e tal, entendeu? Que é o feminino, essa energia, tudo pode, nada é errado, né? Tudo depende. Então ali a minha companheira trazia, né, algumas comidas para mim e eu comia um pouco e aí depois não aguentava mais. O meu controle de antes, eu comeria tudo forçadamente, eu falei para ela, e nesse dia agora eu falei, não quero mais, não vou comer. Então eu comi um pedacinho, tomei a sopa e nada de voltar. Depois que eu tomei a sopa, eu
eu levantei, tentei levantar, né? Eu já estava caminhando, estava um pouco melhor, mas não tinha voltado ainda, mas estava melhor. Aí eu fui lá no meu carro levar as coisas, né? Para guardar. Quando eu fui levar lá, me veio um embrulho aqui no estômago. E ele veio aqui assim, ó, aí eu vomitei tudo, vomitei a sopa, vomitei o biscoito, vomitei a coca, lá na rua, né, num cantinho assim. E era uma cena muito interessante que eu vi o povo vomitando na rua, eu tinha, né, ânsia, e eu achei muito legal porque eu fui vomitar igualzinho a eles, né, você vê como é que é as coisas da vida, né. Tudo que a gente mais teme ou mais evita, um dia a gente vai ter que trabalhar daquele jeitinho, exatamente daquele jeito, né. E aí eu fiz a mesma cena, né? Tinha na guia assim umas folhas e eu vomitei tudo ali naquelas folhas. E aí acho que nessa hora eu vomitei bastante, né? Foi até um pouco mais. E eu meio que acho que deu uma prendida aqui no nariz e voltou e saiu para fora. Então eu acho que tinha um pouco de rapé ainda preso no meu nariz. E aí essa hora que eu vomitei, que eu levantei, eu voltei. Sabe? Me senti bem de novo. Aí eu assentei, materializei, sabe? Aí eu acho que eu terminei o meu processo. Mas assim, foi muito interessante. Eu tive outras coisas também no meio disso, né? Teve uma hora lá que a música batia, uma batida mais forte, eu me vi girando numa espiral, assim, sabe? Eu vi uns símbolos, né? Na ayahuasca você tem muito geometria sagrada, né? Eles viravam e encaixavam, viravam e encaixavam. Então, assim, teve uma hora que eu entrei numa espiral, assim, ó, e fui girando. Eu falei, minha Nossa Senhora, sabe? Foi um processo muito forte mesmo para mim sair do controle. Então, aí lá na hora, olha que interessante, lá na hora, eu sou uma pessoa assim que eu não falo palavrão, né? Eu evito porque eu sei que é errado falar palavrão. Porém, lá na hora eu tive que perder o controle até de falar palavrão, de não falar palavrão, você acredita? Então eu falava, que droga, que ódio, que raiva, né? Que soberba, que inveja. Eu ficava falando, repetindo essas frases que eu evito o tempo todo porque eu acho que é errado. E tipo assim, caí naquele negócio que eu falei, nada é errado. O que é errado é em excesso. Ter ódio é errado? Não. Ódio em excesso é errado. Raiva, inveja, soberba, é a mesma coisa. Tudo tem um ponto de equilíbrio. Se eles existem, é porque Deus ou criou ou permitiu e ele serve para alguma coisa. Então, para que serve a inveja, né? Em equilíbrio. Eu tô com inveja boa de você, gostaria de ser assim, né? Não é que eu quero te destruir, mas eu gostaria de ser assim. Então, essa inveja vai me ajudar, boa em equilíbrio, vai me ajudar a sair dessa minha zona de conforto e buscar ser igual a ele ali, né? Então, a raiva é a mesma coisa. Tem coisas que a gente não faz, não consegue fazer, mas na raiva a gente vai lá e consegue, né? De uma forma equilibrada, né? Não precisa prejudicar, bater em alguém. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Não tem nada errado, né? Então, eu achei lá que não o que eu antes no meu controle achava que era errado falar palavrão, lá eu não falava. Quer dizer, lá eu resolvi falar. Falei, quer saber de uma coisa? Eu odeio mesmo, eu tenho ódio mesmo, eu tenho raiva mesmo, não quero, não vou vir nunca mais nessa ayahuasca, não vou fazer nunca mais esse rapé, sabe? Eu tinha que perder o controle de tudo, né? Eu falava isso na hora e não estava assim preocupado com ninguém, tanto que eu não agradeci o rapaz que fez o rapé em mim, porque eu não estava em condições. Eu queria fazer o que eu tinha vontade, eu não estava com vontade de controlar em nada, não estava com vontade de agradecer ninguém, de elogiar ninguém, não estava nem aí com nada. Eu queria só viver o que eu estava vivendo ali, naquele momento. Se era raiva, eu queria sentir raiva, se era amor, eu queria sentir amor. Me senti muito agradecido também pelo processo que eu fiz antes do rapé, né? Eu estava agradecendo, né? No processo da ayahuasca, agradeci várias pessoas, a minha companheira, tudo mentalmente, o meu pai, minha mãe, a Deus, aquelas pessoas que estavam ali à minha volta, sabe? Fiz um trabalho muito bacana mesmo. Mas você vê que, né? Não existe coisa errada, né? Existe o desequilíbrio. E hoje, né, 3 semanas após, eu acho que é isso, né, que eu fiz há 3 semanas, eu já vou sim, né, eu vou na próxima ayahuasca trabalhar. Agora o tema vai ser a mãe, né, vamos ver o que a gente tem aí para trabalho, mas eu precisei vivenciar todo aquele processo, sabe? Então não sei se vocês entenderam, mas o que eu vou resumir agora para finalizar? Isso tudo que eu falei é
a característica, a energia da grande mãe é o quê? Te tirar da zona de conforto, sair de um padrão que você enraizou, né? Que você pode tirar aos poucos. Então, qual que é o aprendizado que eu tive? Eu vou ficar na minha vida controlando as coisas agora? Pô, eu fui lá na ayahuasca e fiz o rapé, tomei um soco no estômago, achei que eu ia morrer, desencarnar, né? Que o corpo saiu, essa alma saiu do corpo. E aí eu fiquei pensando, pô, será que eu preciso vivenciar isso de novo? Né? Ou será que a hora que eu sair daqui eu já posso trabalhar nesse descontrole aos poucos? Será que eu preciso, né, sair do controle e vir para cá para o descontrole como eu fiz agora? Ou eu posso vir do controle, vou um dia, vivencio um caso de descontrole, vivencio o outro e vou me permitindo, porque aí quando eu chegar mais ou menos em algo muito forte, eu já estou acostumado, né? Esse sair do meu corpo ele não me incomoda, porque eu já acostumei a me deixar permitir, né? Deixar fluir de uma forma natural, eu acostumei. Então eu fiz um processo que é me adaptar àquilo que eu precisava aprender. Então a hora que eu for lá na ayahuasca, por exemplo, e tomar o mesmo rapé, fizer o mesmo rapé e fizer o mesmo trabalho, já não vai ser tão sofrido como foi daquela vez, porque eu já estou acostumado a perder o controle. Foi muito difícil para mim, porque eu estava acostumado a ficar aqui, extremamente controlado, e de repente eu vim para cá. Então aquilo foi uma bomba para mim. Mas se eu vivenciar no meu dia a dia o descontrole, isso aqui para mim já não vai fazer tanto efeito. Então o objetivo da ayahuasca para mim foi isso. Não é para mim ir lá e me curar. Não, é através do processo de ir lá eu curar na minha vida, né? É aqui, no meu dia a dia. É isso aqui que eu estou falando agora com vocês, né? Se eu tivesse naquele meu controle, talvez eu não estaria falando isso para vocês. Eu ia falar, o pessoal vai achar que eu sou doido, o Ronaldo é maluco, que esse negócio de ayahuasca ali, quase que ele morreu lá, entendeu? E não foi bem assim, né? Apesar de ter sido forte, uma energia forte, que para mim é a energia da grande mãe, isso é aceitar a mãe, né? Essa energia da grande mãe, ela é desse jeito, ela te tira da zona de conforto, e eu sabedor disso, né? Eu me permiti, eu não tinha mais o que lutar. Se eu lutasse lá, controlar, ia ser pior. Eu ia vomitar mais, eu ia ficar mais tonto. Por quê? O trabalho era esse, eu tinha que descontrolar. Então, serviu para quê? Para mim, na minha vida, no meu dia a dia, possa ir me permitindo certos descontroles, né? Quanta coisa eu deixei de viver por causa do controle, né? Quanta coisa legal, bacana eu deixei de experienciar, de conversar, de falar, de fazer, porque eu controlava, né? Então assim, eu estava vivendo metade da minha vida, um lado só, e o outro lado meu querendo explodir, querendo sair, o controle segurando. E aí lá na ayahuasca, junto com o rapé, ele fez o quê? Puf, ele explodiu. Por quê? Porque de uma forma natural eu não estava conseguindo. Mas eu preciso fazer isso toda vez? Não, agora que eu aprendi lá, e você que está vendo o meu vídeo aí, né, os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. Então aprenda com o meu erro, faça como eu vou fazer agora. Vou pegar e nas situações da minha vida que eu perceber que eu tenho que perder o controle e descontrolar um pouco, eu vou me permitir e vou vivenciar aquilo. Entendeu? Esse é o meu trabalho, essa é a minha evolução. Então a ayahuasca, o rapé, ele foi o meio. Qual que é o fim? O fim é o quê? Eu me permitir sentir certas sensações, me descontrolar na minha vida, no meu dia a dia, com a minha família, com minha companheira, com meus amigos, no meu trabalho, tá? Então esse é o processo. Então essa é a energia da grande mãe dentro do meu entendimento. E assim, não sei se fez sentido para você, mas para mim, juntando aqui as minhas peças, né, faz muito sentido. Então assim, concluindo o que eu falaria para você, tudo o que te tira da zona de conforto é a grande mãe atuando. Tudo que mexe com o seu emocional, que faz você vibrar, oscilar, é a energia dela. Isso aqui, físico, material, tudo que está visível. Se você olha isso aqui e acha bonito, ela está mexendo com o seu emocional. Agora, se você olha, não vou achar bonito porque homem não pode achar bonito uma planta. Está controlando, isso é uma energia
controle masculino. Agora, se você aí é feminino, extremamente descontrolado e chora demais 2 horas porque você vê uma planta bonita, isso também não é equilíbrio. Você precisa então da energia do pai, olhar com menos emotividade essa planta, olhar apenas o que ela é linda, não é para você morrer de chorar, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Bom, estou muito feliz por ter me descontrolado e contado isso, tá? Tava um certo receio e aí deixei fluir, fui falando. Espero que vocês tenham entendido, apesar de ser um pouco complexo, né? Essa história e esses temas. Mas é isso aí. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem aí nos comentários aí, que se eu puder eu respondo sim, tá? Então, que Deus nos abençoe a grande mãe, o grande pai, né? E que possamos aí integrar os dois e ser cada vez melhor, com controle ou descontrole, mas sempre em equilíbrio, tá? Muito obrigado. Até mais.